Na convenção dele, diz que não pode a locação de curta temporada. Só lembra do advogado depois que o problema já aconteceu. Ou teria assessoria jurídica ou ela estava fora. E no condomínio a tônica não é interesse pessoal, a tônica é interesse coletivo. Mas havia ali um condômino que tinha 15 unidades. Começa agora mais um Convivendo em Condomínio, porque morar bem é apenas o começo. E para você que ainda não nos segue, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar que esse programa que é feito com tanto carinho para vocês. E esse programa só é possível com o patrocínio da Repinte. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entra no site, você vai se surpreender. Pessoal, esse é o bloco 2 com o Dr. Wander Andrade. Se você, por acaso, não assistiu o bloco 1, ele saiu na quarta-feira ao meio-dia. Volte, assista, porque o programa tá incrível também, com o Dr. Wander não tinha como ser de outra maneira. Dr. Wander, vamos continuar o nosso bate-papo. Doutor, eu tenho uma questão aqui que eu queria a sua opinião, até porque o senhor atua em várias áreas dentro, né, da questão condominial, mas muito focado na área jurídica, né? Qual é a sua visão em relação a essas relações aí dentro do condomínio? Muito litígio, muita briga, as pessoas estão se organizando para entender, ou como a gente conversou no bastidor, só lembra do advogado depois que o problema já aconteceu? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas relações de convivência. Os síndicos, que eu diria, de visão, eles não abrem mão de uma assessoria jurídica. Eu tenho uma síndica, tenho muito carinho por ela, tá? O meu abraço aqui para minha querida Sueli, lá da Lapa. A Sueli, ela foi o meu segundo condomínio e nós estamos há algumas décadas já juntos. E a Sueli, ela vem sendo reeleita sucessivamente. E ela acabou de me ligar na semana passada e falou: Wander, eu acho que eu vou ser reeleita novamente, porque todo mundo aqui me encontrou e todo mundo está me dando apoio. Eu não tenho dúvida que ela vai ser reeleita. Mas por que eu estou falando dela? É porque, em algum momento, o condomínio dela, que está redondinho, porque ela é uma excelente síndica, e que tem pessoas muito educadas, muito preparadas para viver em condomínio, em algum momento eu cheguei a ouvir, alguém chegou a suscitar: para que advogado? Para que jurídico? Para que essa despesa? E ela sempre disse o seguinte, que era um pré-requisito da condição dela de síndica. Ou teria assessoria jurídica ou ela estava fora, porque ela sabe muito bem que é a pessoa dela, o patrimônio dela, a liberdade dela, que ficará em risco na eventualidade de um futuro processo, de uma responsabilização. Aqueles condôminos que dizem que talvez seu advogado seja desnecessário, que infelizmente não têm o conhecimento necessário, caso contrário, não diriam isso, são aqueles que não vão responder na eventualidade de um processo. Então, eu diria que eu queria exportar a Sueli para todos os outros condomínios e fazer cópias dela, porque certamente, se cada síndico tivesse essa visão, mas isso está melhorando. Nós estamos vendo aí muitos condomínios nos procurarem, mas vamos ser honestos, não é por prevenção, não é por precaução. Normalmente é porque bateu um oficial de justiça na porta do condomínio. É sempre reativo, né? Exatamente. Nunca é proativo. Já tem um processo, o condomínio é réu, ou o condomínio tem que ser autor, então procura seu advogado. Mas aí conhece o advogado, conhece o serviço que ele é prestado, e aí ele começa a gostar. Fala: puxa vida, por que eu não tive isso aqui antes? Então, lamentavelmente, a litigiosidade ela é crescente. Nós temos tido muita dificuldade de relacionamento nos condomínios. Existe ali os antagonismos, os egocentrismos, pessoas que buscam muito o seu interesse pessoal, e no condomínio a tônica não é interesse pessoal, a tônica é interesse coletivo. Então, essa distância, esse abismo que existe entre a compreensão da necessidade de respeito ao coletivo e tentativa de prevalência do interesse individual é que cria os grandes conflitos. Então, pode perceber, eu saí de uma assembleia recentemente, onde reunimos em 2 sessões 2/3 dos condôminos para alterar a convenção, uma assembleia permanente. E nós, de uma forma até desnecessária, porém conveniente, houve ali uma proibição da locação
chamada hospedagem atípica, Airbnb e congêneres, né? E os condôminos, eles praticamente ficaram eufóricos e comemoraram e bradaram, mas havia ali um condômino que tinha 15 unidades. E o investimento dele foi para que houvesse o Airbnb. Ou seja, o interesse pessoal dele estava em contraponto, estava em total contradição com o interesse da coletividade. Mas olha como ele é um cara inteligente, um bom empreendedor, ele descobriu que por que não fazer uma locação tradicional? É o que ele está fazendo. E ele também vai oferir receita. É importante também lembrar que nós não podemos fechar ao condômino o direito de retirar os frutos da riqueza da sua propriedade. Ele tem direito de alugar, ele tem direito de vender, ele tem direito de fazer com que aquele imóvel se torne um investimento real no seu portfólio de investimentos. Agora, tudo isso tem que ser sopesado com o respeito ao condomínio, né? Com os direitos dos demais, o equilíbrio para uma vida comunitária. E esses são os desafios. Então, eu diria a vocês que com o avanço da tecnologia, que proporcionou, por exemplo, a locação por aplicativos, nós tivemos aí um momento, né? Agora, olha que coisa inteligente, eu tenho visto grandes construtoras olhando para esse mercado, já construindo o edifício formatado por Airbnb e já trazendo na convenção de origem a autorização. Ou seja, eles estão se antecipando ao novo Código Civil. Então, quem comprar apartamento nesse edifício não vai ser enganado. Ele sabia que ele foi construído, edificado e projetado para ter esta finalidade e, portanto, perfeito. Agora, a maioria dos edifícios antigos não foram preparados para essa novidade. O Airbnb nasce em 2008, em São Francisco. É muito recente, é muito novo. E, claro, quando isso gera riqueza, pode ter certeza que o conflito está instalado. Dr. Wander, eu lembro que antigamente a gente já tinha um tipo de Airbnb, ele só não era com aplicativo. A gente tinha aquela locação de veraneio, que a gente ia passar um final de semana na praia. Eu queria passar uma curiosidade. Em um dos condomínios que eu sou síndico, um condomínio em Higienópolis, são condomínios mais antigos, ele tem acho que 44 anos. Na convenção dele, diz que não pode a locação de curta temporada. Naquela época, é uma convenção visionária. O que eles não queriam era essa convenção, eram essas locações para final de semana. Mas acabou que, ao proibir uma locação de curta temporada, ele acabou proibindo isso. Então, é uma convenção em um prédio de 44 anos que já passa isso. Eu queria fazer uma pergunta polêmica. Entendi que você tem síndicos maravilhosos que já entenderam a necessidade óbvia de um jurídico. E a necessidade de uma auditoria externa? Isso, para mim, para o Peixó, é algo tão básico quanto ter um síndico. E aí, na segunda parte, a parte B, já com uma pimenta. E essas administradoras que são síndicos e esses síndicos que são administradoras e fazem a mesma coisa num condomínio, um bloco só. Bom, vamos lá, são muitas observações que você fez. A primeira delas, nós estamos em muita sintonia, Renato. Eu falei exatamente isso recentemente. Aliás, ontem à noite, numa reunião com conselheiros, nós nos reunimos e eu disse o seguinte: pessoal, essa tal locação Airbnb sempre existiu. Ela sempre existiu, porque a Lei 8245/91, que é a Lei de Locação de Imóveis Urbanos, ela prevê 3 tipos de locação. A locação residencial, a não residencial, de onde sai a locação comercial, e a locação por temporada, que significa a locação residencial até 90 dias. Ela sempre existiu. Portanto, é que agora ela veio para a tecnologia, ela veio para as plataformas digitais. Esse é o grande problema. Ganhou porque escala, você né? ganha escala, ganha potência, ganha muita força, né? Então isso aqui incomoda e traz uma preocupação para o condomínio. Mas sobre a auditoria é só fundamental, é só essencial. Só que, lamentavelmente, também tem se olhado para a auditoria como se olha para o jurídico. Só reativamente, só posteriormente, só uma auditoria corretiva e saneadora. Quando, na verdade, ela tinha que estar atrás, ela tinha que anteceder. Por que a auditoria permanente e constante ela é fundamental? Eu daria 2 motivos. Tem muito mais motivos. Eu daria só 2. Número 1, se ela identifica no primeiro mês um erro de procedimento, seja do síndico, seja da administradora, não importa, a correção ela é imediata.
Se ela for fazer esse apontamento depois de um ano, significa dizer que durante um ano você agiu erroneamente. E agora que você vai corrigir só depois de um ano, não tem nenhum sentido. Segundo, aqui a dica para o síndico campeão. Meu amigo, imagina você ir para uma sessão, para uma assembleia de prestação de contas, com as suas contas auditadas por um auditor externo, assinando com o seu nome, com o seu CRC, ali assumindo a responsabilidade. Você está fazendo uma entrega de altíssimo nível e blindando a sua gestão, porque você vai eventualmente ficar nesse condomínio ou sair desse condomínio e mais tarde alguém vai dizer, olha, vamos fazer uma devassa, vamos fazer uma auditoria, vamos atrás desse... Não, você já se antecipou, você já fez tudo isso. Portanto, você trouxe uma segurança para o condomínio, elevou o seu modelo de gestão e protegeu a si mesmo. Então, só tem motivos positivos para fazer uma auditoria permanente. Eu sou um fã da auditoria permanente, mas não é só por paixão, é por razão. É racionalidade que nos orienta a ter esse modelo de administração. Perfeito, doutor. Vamos lá, eu sou responsável por mudar um pouco as pautas aqui, né? Dentro da área condominial ou até fora da área condominial, tem alguma pauta que o senhor defende assim assiduamente e que ainda não teve o palco que merece? Eu acho que todos os dias nós estamos encontrando pautas necessárias, né, para que nós tragamos essas pautas para a Assembleia. Uma delas é usar a Assembleia de uma forma mais inteligente. Ótimo. Eu fui convidado agora, nesse mês de junho, no último dia do mês de junho, eu volto para a TV Justiça e vou apresentar lá 5 horas aula somente sobre a Assembleia de Condomínio. Eu chamei essa disciplina de Direito Condominial Assemblear, que é um corte dentro do direito condominial só para estudar o direito aplicado a assembleias de condomínio. E são 5 horas, porque não podem ser 10, porque não pode ser 20, porque tem muito a dizer, né? O meu livro Manual da Assembleia, ele tem 350 páginas, 20 capítulos, e ele é incompleto, porque tem muito a falar de assembleia de condomínio. Então, se eu pudesse dizer algo para os síndicos, e eu já tenho visto alguns fazerem isso, às vezes instintivamente, porque o instinto de um bom gestor também é uma ferramenta de gestão. Veja só, eu estou me referindo à função pedagógica da Assembleia. Lembra que eu falei que o condômino tem que aprender, o condômino tem que conviver e ter as informações necessárias? Que bom seria se ele lesse o regulamento, que bom seria se ele lesse a convenção. Mas fica uma pergunta, será que ele lê o regulamento? Será que ele lê a convenção? Eu acho que não. Né? Por maior esforço que você tenha, eu acabei de comprar um apartamento aqui e eu já recebi do meu síndico a convenção e o regulamento. Eu já li várias, mas do meu prédio eu não li ainda. Então veja você, nós vamos, né? Eu tenho tanto trabalho que do meu, uma hora eu vejo, se me der ali a apresentar-se a necessidade. Então o que eu vejo? Eu vejo que aqueles pontos sensíveis do seu edifício, do seu condomínio, podem ser explorados também na Assembleia. Olha, nós temos um problema de fumo na área comum. É possível advertir? Claro que sim. É possível multar? Claro que sim. Mas também é possível ensinar. Ora, nós ensinamos por comunicados, nós ensinamos por divulgação, nós ensinamos por informação, mas a Assembleia pode também ser o momento para trazer para a pauta a educação para a vida condominial. Então, eu diria que este entendimento, essa compreensão, e outro dia eu estava numa Assembleia que eu vi uma síndica colocar no item de pauta, não era para votar, não era para deliberar, era para informar, era para educar os condôminos com relação ao uso de uma determinada área comum. Então, eu acho que esta visão dos instrumentos da gestão com um pouco mais de profundidade, que é que pode ser feito a cada momento. Enxergar a Assembleia como ferramenta, enxergar o contato pessoal com uma ferramenta, enxergar as reuniões do conselho como ferramenta são fundamentais. Porque você olha só o síndico, como não é fácil. Ele tem que estar de bem com os condôminos, ele tem que estar de bem com o conselho, ele tem que estar de bem com os players, com quem ele opera, administradora, jurídico, contador, engenheiro, arquiteto. Então ele tem que ser muito hábil. E essas habilidades, lamento dizer, elas não se aprendem nas escolas. Você tem que desenvolver. São as soft skills,
são as habilidades pessoais, são as competências que você tem que, e eu tenho certeza que você tem, mas você tem que desenvolver. Você tem que, inclusive, se autoconhecer, saber seus pontos fracos, para que você, tal e qual Aquiles, aquele que tinha o calcanhar, né, não se deixe tomar uma flechada justamente no calcanhar. Proteja o seu calcanhar, proteja o seu ponto fraco. Mas você só vai proteger o seu ponto fraco se você souber qual é ele. É o chamado autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental para gerir condomínios. Eu, por exemplo, eu sei que eu tenho pavio longo. Então você pode me ofender, você pode me xingar, não tem problema nenhum. Cuidado, tá? A gente pode... Mas uma hora ele acaba. Uma hora ele né? acaba, né? E a gente pode ter até um processo criminal aí pela frente. Mas eu vejo síndicos que, se você olhou torto, ele já entra em crise. Ele já quer processar, ele me procura, doutor, vamos processar. Eu falei, não tem fundamento, não tem razão. Então, essa habilidade, esse controle emocional é muito importante, né? Eu quero aproveitar e fazer uma... Bom, agora virou... A inteligência artificial vem há alguns anos, mas agora ela ficou mais na moda, vamos por assim dizer. Já vi alguns síndicos que estão utilizando de uma forma inteligentíssima. Eles criaram um tipo de um script no chat GPT, colocando que ele não pode buscar na internet em nenhum outro lugar. Então, ele joga a convenção e o RI ali dentro. E aí, tudo que ele pergunta, e ele já passa os moradores. Qualquer pergunta que o morador faça, tipo, posso isso, posso aquilo, então, ele só pega diretamente na convenção e no RI daquele condomínio. E já vi eles fazendo, por favor, me dê um resumo das regras do que se pode e do que se não pode, em colunas, somando o RI e convenção. E estão distribuindo esse resumo do que se pode e do que se não pode. É uma maneira inteligente. O senhor tem visto o uso da inteligência artificial crescendo como benéfico ou vê aí algum perigo que a gente pode ter mais para frente? Eu acompanho um jovem futurista chamado Arthur Igreja. O Arthur Igreja é um dos maiores estudiosos de inovação e de futurismo Ele é demais, eu no conheço Brasil. ele. É um cara campeão. E o Arthur Igreja, recentemente, falando sobre inteligência artificial, ele disse o seguinte, que existem muitos tipos de inteligência artificial que surgiram, mas que já estão sendo descartados. Que surgiram, mas não tiveram tanta eficiência ou eficácia. Em poucas palavras, como esse universo é muito novo da inteligência artificial, e como muitas ferramentas estão sendo apresentadas, é preciso você fazer uma seleção daquilo que realmente importa para o teu modelo de negócio. Então, o ChatGPT, claro, é uma ferramenta abrangente, ela é muito acolhedora e ela tem aplicabilidade direta na gestão de condomínios. Mas tantas outras já são questionáveis. Vou dar um exemplo. O Gama. O Gama, não sei se vocês conhecem, G-A-M-M-A. O Gama, por um síndico que quer fazer uma apresentação, porque nós sabemos, na prestação de contas, como candidato a síndico ali numa eleição, ele faz uma apresentação de PowerPoint. O Gama, ele faz em 1 minuto uma apresentação completa de PowerPoint. Mas cuidado, muito mais é fantástico. profissional. Não, e um template muito bonito, muito bacana, muito moderno, muito arrojado. Podem testar lá. Vai no Gama, tem a versão gratuita, testa e vê. Nós, professores, já o conhecemos há algum tempo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que tanto na escola, na universidade, quanto lá na sindicatura, a inteligência artificial, na minha ótica, não pode se substituir à inteligência humana. A inteligência humana, ela tem que estar no comando da inteligência artificial, sob pena dele virar um escravo, e mais do que isso, ele não saber o funcionamento daquilo. E mais do que isso, dar informações erradas. Porque a inteligência artificial, por incrível que embora seja chamada de inteligência, ela é um terminal de computador. E tal qual o terminal, um caixa eletrônico, ele obedece aos nossos comandos. E ele entrega aquilo que você digita. É mais ou menos isso. Então, no caixa eletrônico, fica muito claro que é você que manda, que é você que comanda, é a quantidade de dinheiro. É bem verdade que eu queria tirar mais, às vezes não dá, é o que tem lá, não é isso? Mas a inteligência artificial, ela veio para ficar, não tem volta. Realmente, todos os campos do conhecimento, da gestão, do direito, da engenharia, serão e já estão sendo impactados, os que aprenderem, mas é preciso fazer a seleção das ferramentas mais adequadas, aquelas que não têm prestabilidade, o que não quer dizer que para outras atividades elas possam servir, e fazer essa seleção adequada.
e verificar quais delas têm realmente eficácia, aderência com o teu modelo de trabalho. Então, esse cuidado. E o segundo cuidado, que você faça uma curadoria desse trabalho. Não entregue para o seu condômino essa lista que você sugeriu, fantástica, parabenizo, mas cuidado, realmente é aquela convenção? Ou será que eu estou entregando a convenção Errada. de um condomínio com o mesmo nome? Em São Paulo, eu tive um processo, um condomínio que eu defendo, que ele é residencial. Eu fui ver no processo, ele falava de demandas de atividade de um condomínio empresarial. Não demorou muito para eu descobrir que aquele condomínio que era o polo passivo nesse processo não era o que tinha que ter sido acionado. Em São Paulo, eu posso citar o nome do condomínio, chama Monte Cenis. Eu tenho 3 condomínios com o nome Monte Cenis. Sabe por quê? Porque, diferentemente das empresas, que quando você vai abrir uma empresa, você tem que ir até a junta comercial e fazer uma pesquisa de mercado para saber se aquele nome é inédito ou não. Eu não posso chegar aqui na Faria Lima e abrir uma loja chamada McDonald's. Eu não posso fazer isso. Essa marca está protegida por lei, tem direitos que estão ali tutelados. Agora, veja, o condomínio é diferente. Como ele não é empresa, como ele não é pessoa jurídica, como ele não está vinculado a nenhuma junta comercial, você pode, como empreendedor, como incorporador, como construtor, dar o nome para o condomínio que você quiser. E nesse afã de dar qualquer denominação, você pode ter na mesma cidade o mesmo condomínio, com a mesma denominação, com o mesmo nome. Então, imaginou, você coloca isso lá no ChatGPT e ele puxa uma outra convenção. E ele não está errado, porque foi você que disse que era aquele condomínio. Então, perceba, eu sempre oriento para que use a ferramenta, use a inteligência artificial, mas permaneça na curadoria. É que nesse caso, a pessoa tem que colocar a convenção do prédio dela e o RI do prédio dela, porque é um script fechado, ele não tem acesso à internet. Perfeito. Então você está trabalhando com intranet, não é internet. Isso. Com intranet, perfeito. Você fechou o circuito. Mas se você jogar na internet, ele pega... você vai pegar condomínios com o mesmo nome, e é um risco, né? Você trazer um outro regulamento interno, uma outra convenção. Sim. Então veja o risco que você pode trazer. Peixó, eu acho que a gente vai fazer o nosso bate-bola final. Exatamente. Pelo horário. Então vou pedir para você dar o primeiro chute. Perfeito. Dr. Wander, a dinâmica é a primeira coisa que aparecer na sua cabeça. Tá, para ser bem bate-bola mesmo. Então vamos lá. Um livro que é seu xodó. Revolucionando o Condomínio, da doutora Schwartz. Uma aula que te marcou. Uma aula que me marcou, eu acho que Márcio Rachorski, falando da sua vida pessoal e relatando as mais de 20 vezes que ele foi destituído. Eu achei de uma coragem, de uma grandeza, de uma magnitude. Eu sou um admirador do Márcio, disse isso já para ele, e ele teve essa coragem de falar isso. Ele mostrou que não há síndico que não esteja vulnerável. A vulnerabilidade é uma característica do síndico. Um artigo do Código Civil que gostaria de reescrever. Bom, aí nós vamos ter muitos artigos para reescrever, né? Mas eu vou ficar com 1348 das competências do síndico, que ele precisa muito ser bastante aprimorado. Um hábito de pró-reitor que ninguém imagina. Bom, o hábito de pró-reitor é você medir as suas palavras. Você tem que ser muito cuidadoso com aquilo que você diz, com aquilo que você fala. Isso vale para todas as profissões. Mas no nosso caso, eu trabalho com a infra, com recursos humanos, com aspectos financeiros. Nós movimentamos milhões de reais todos os meses e eu respondo pela vida de 500 funcionários dentro da universidade, entre colaboradores e docentes, e, portanto, nós temos que ser muito respeitosos. Eu acho que esse é o ponto-chave. E a última pergunta, um sonho que ainda te move? O sonho é continuar vibrando por essa maravilhosa atividade que é a de advocacia condominial, torcer para que ela cresça, torcer para que ela se agigante, porque realmente nós estamos vivendo um momento áureo, um momento de ouro na história da gestão de condomínios. Eu sempre digo, nós já vivemos a primeira onda foi a das administradoras. Hoje, no Brasil, 90% dos condomínios têm administradora. A segunda onda foi a dos síndicos profissionais. Hoje, 20% a 25% dos condomínios brasileiros já têm síndico profissional. E a terceira onda é a dos advogados, dos escritórios jurídicos. Hoje, eu diria, sem medo de arriscar,
que talvez nós tenhamos 5% de condomínios com advogados. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Nós temos um oceano azul, Sim. nós temos 95% de mercado para explorar. Então, a advocacia condominial vai crescer, vai se agigantar, isso já está acontecendo. Pessoal, e para você que precisa no seu condomínio de um advogado, que é literalmente um dos maiores do Brasil, não só em experiência, mas em conhecimento, em didática, temos aqui o Dr. Wander. Para você, síndico, que quer melhorar, que quer se profissionalizar, vocês já sabem para onde vão, né? E aí, nossa mensagem final aqui, doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os síndicos, né, para todo o mercado condominial, mas uma mensagem mais direcionada ao síndico mesmo, né? E aí o cunho dessa mensagem fica a seu critério. Se é mais profissional, se é mais pessoal, deixa sua cerejinha do bolo aí para o síndico. Muito bem. Síndico, eu queria dizer para você o seguinte: seja bem-vindo a este mercado. Não desista diante dos impasses, não desista diante dos obstáculos. Você tem que ser maior do que isso. Agora, cuidado, você tem que ter conhecimento e você tem que ter um time, um dream team, um time dos sonhos. Esse time é formado pela sua assessoria. E a sua assessoria, ela tem que entender que o jogo do condomínio não é um jogo de tênis, onde você joga sozinho. É um jogo coletivo, é um jogo de vôlei, é um jogo de basquete, onde todos têm que operar conjuntamente. Mas há momentos, síndico, que o jogo do condomínio é um jogo de xadrez. E você tem que recuar, porque recuar no xadrez não é perder, é avançar e jogar estrategicamente. Sucesso para você. Dr. Wander, muito, muito obrigado. Fechou? Infelizmente, tudo que é bom acaba muito, muito rápido. Pessoal, se você assistiu os 2 blocos, se só viu esse, não vale, volta, assiste o primeiro, também tá absurdo. Não se esqueça, gente, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar todo esse conhecimento que vocês viram. 20 e poucos % só de condomínios tem síndico profissional, apenas 5% dos condomínios estão com advogado profissional. Então, gente, ajuda a divulgar. E esse programa só seria possível com o patrocínio da Repint. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entre no site, você vai se surpreender. E nos vemos quarta-feira, ao meio-dia, com um novo programa, um novo convidado. Um beijo e até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.